Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia de brutalidade, é papo de caminhonete, caminhonete raiz. E se é caminhonete raiz, o ambiente natural é esse aqui, é no off-road, ela já tá suja. É a Hilux, a cobiçada, a queridinha na versão top, que a gente vai mostrar uma série de detalhes que ninguém comentou ainda, Navarro. Pois é, você, cowboy do asfalto, ou aquele que usa no batente do dia a dia, sabe como andar de Hilux é bacana, seja para desfilar na cidade e seja no campo, naqueles lugares complicados onde ela precisa usar toda a sua característica off-road. Então você vai conhecer os detalhes, as coisas legais, bacanas, incríveis que fazem desse carro seu sucesso de vendas que é, mas também alguns pecados, Linha, alguns defeitos que são graves num carro como esse. Exato. Então vamos entender na prática por que será que ela vende tanto, o que ela tem de bom, o que ela oferece. Então é por fora, é em detalhes, é rodando na terra, no asfalto. Confere aí, vamos nessa! Bora! Para começar esse vídeo aqui, uma história. Aqui a gente no Auto Vídeos conversa com você de uma forma diferente. E o lance é o seguinte, quando eu fui pegar a Toyota Hilux lá na Toyota em São Bernardo do Campo para vir para cá, São José dos Campos, eu peguei uma tempestade torrencial, uma das chuvas mais fortes dos últimos anos aqui na cidade. Então peguei na estrada, peguei na cidade, e o que eu posso dizer é que o comportamento no geral da caminhonete foi espetacular, foi sensacional. A posição de dirigir ali, tudo foi muito bacana. Só que nesse momento eu senti falta de um item de segurança que no Brasil, por enquanto, somente a Ranger Limited tem, que é o pacote ADAS de segurança com o nosso famoso piloto automático adaptativo. Eu apontei para lá por conta da questão de câmera, radar. Então, numa caminhonete topo de linha como essa, que tem 5 estrelas no crash test no Euro NCAP, é um ponto que nós aqui no Auto Vídeos, a gente sempre ergue entusiasticamente a bandeira da segurança. Marcas como Toyota e outras vão pensar com carinho em ter um dispositivo como esse, que numa chuva como aquela, realmente faz a diferença significativa. A sua vida em jogo. O que o Linha está falando é muito importante, a gente sempre vai valorizar a vida em primeiro lugar. E isso, Linha, me lembra um comentário interessante para a gente fazer em relação a essas caminhonetes e também em relação à própria Toyota Hilux, que a gente agora vê, por exemplo, com controle de estabilidade, controle de tração, e algo que não é uma coisa que vinha acontecendo tão frequentemente no passado e que não está ainda em todos os veículos, apesar de que logo logo isso vai ser um requisito de segurança nos veículos 0 km. Então, interessante você contar essa história e a gente passa a falar um pouquinho dessa máquina aqui, depois desse bate-papo legal do Linha com você, da tempestade que ele enfrentou. Linha, essa frente, muita gente polemiza um pouco em relação a ela, se ela é ou não é tão bacana ou não é. Vamos lembrar uma coisa legal em relação a ela. Ela vem muito parecida com a Toyota americana, a Tacoma. E aí, as caminhonetes que a gente tem aqui são diferentes das opções que a gente vê lá. Mas esse movimento de aproximação dos veículos com o que a gente vê lá fora, culmina, por exemplo, com a chegada de outros concorrentes para esses carros aqui, como a Ram 1500, que logo logo vai estar aqui no Brasil. Contextualiza pra gente a história dela, Linha, aí, comenta um pouco do que você acha sobre isso. Então vamos lá, rapidamente aqui para a gente saber por que a Hilux tem essa fama que é justificada na prática. Como você está vendo aí, a SRX agora vem com aquele logo na traseira alusivo aos 50 anos da Hilux. Começou lá em 1968, essa daqui é a 8ª geração, mas foi com a 7ª aqui no Brasil que ela revolucionou o mercado, revolucionou o segmento das caminhonetes médias, trazendo atributos de design parecido com os dos carros. Essa geração aqui, por falar em design, tem a assinatura dos designers Nakajima e Maeda, lá do Japão. Chegou em 2015 e foi com ela que a Hilux alçou o topo do ranking de vendas. Muito legal essa observação e vamos lembrar outra coisa interessante em relação a esse veículo aqui. A gente está falando de uma geração, como o Linha falou, que realmente pegou o gosto dos brasileiros agora recentemente, mas ela esteve num momento muito interessante do Brasil, Linha, enquanto ela concorria com algumas caminhonetes que eram caminhonetes maiores que acabavam saindo de linha e as outras que seriam as caminhonetes médias em um nível de entrega inferior em relação à capacidade off-road, a capacidade obviamente do veículo como um todo e das características
características. Então você vai lembrar da S10, por exemplo, da Ranger. Quando a Hilux começou a chamar a atenção, essas opções, essas alternativas de caminhonetes que sempre foram historicamente muito fortes no Brasil, estavam um degrau abaixo. E as caminhonetes grandes que todo mundo gostava dessas marcas estavam deixando o mercado. Então ela chegou, aproveitou um pouco desse movimento e sedimentou a sua liderança, principalmente com essas características. O Navarro comentou esses pontos em relação à 7ª geração. Agora a 8ª, quando chegou aqui em 2015, tinha um design ali com o King Look, estilo adotado na linha da Toyota, só que ela, na minha visão, perdi um pouco daquela aparência mais parruda, mais robusta que tem a ver com a Hilux, inclusive pelo tamanho da grade. Agora, nessa daqui, como o Navarro falou, essa grade hexagonal aqui, que lembra muito a Tacoma dos Estados Unidos, acabou sendo muito interessante no facelift recente, ali de 2018. Também teve o novo farol com DRL e também o farol de neblina aqui com um design diferenciado, com esse para-choque, que também ficou bacana, Navarro, porque na primeira versão dessa geração eu achava ela um pouquinho assim, como se fosse com o queixo para trás ali, com esse balanço aqui reduzido, parecia que ela perdia mesmo aquele aspecto de parruda. É interessante, a gente começou falando da frente da Americana e terminou essa primeira discussão sobre o design dela voltando para lá justamente para enaltecer como ela agora parece uma caminhonete robusta, como ela realmente é. Ela sempre foi, mas agora ela tem uma aparência que, né, entrega um pouco mais dessa robustez também no design. Eu acho que isso é bem interessante. A gente está falando nessa versão de rodas aro 18, pneu de perfil 265, de uso misto, tração 4x4, essa é diesel, né? Então a gente está falando de um motor com 177 cavalos, torque na casa aí dos 46 quilos. Então assim, é um veículo que não é o que tem o motor mais potente ou com maior torque, mas que entrega uma linearidade interessante na distribuição do seu torque e que atende muito bem a necessidade de quem vai colocar ela realmente nos lugares onde ela precisa ir, né, Linha? Daqui a pouquinho a gente vai rodar e vai mostrar tudo isso na prática para você, enquanto você confere aqui o visual dela, que já é bastante conhecido até por ela vender muito. No ano passado, para você ter uma ideia, em 2019 ela fechou com 40 mil unidades, a irmã dela, SW4, que agora não tem mais a nomenclatura Hilux, tem contagem separada, mais 13 mil unidades, então é um sucesso no mercado. E essa roda aqui, lembrando, tem o mesmo estilo da SW4 Diamond. Isso, e esse número de vendas, Linha, só complementando, a gente tem que contextualizar em relação aos concorrentes, que pode ser uma dúvida comum também. A S10, que foi o segundo em 2019, está lá com 32 mil unidades vendidas, para você ver como é que de 32 mil para 40 mil o percentual é realmente bem maior. Então é líder de mercado, não é à toa, mas as outras marcas se mexeram, né? É legal a gente contextualizar isso também, porque a concorrência da Hilux já foi um pouco mais fácil. Hoje em dia você tem atributos, né, como a gente gosta de dizer, que são mais interessantes em outros veículos. Agora, talvez a Hilux entregue, vamos dizer assim, a nota 7,5, 8 em praticamente tudo. E aí, na média, ela seja mais interessante, mas tem alguns que têm características mais interessantes, a concorrência fica pesada. Essa 4x4, então, diesel, lembrando, capacidade de 1 tonelada, como precisa ser, né, Linha, para conseguir a motorização diesel no Brasil. A gente falou um pouquinho de história, e para você que aí tem um pouquinho mais de idade, a Toyota Hilux entrou no imaginário, no sonho da gente aqui no Brasil, desde lá da Hilux lendária do Marty McFly do De Volta para o Futuro. Então a gente voltou para o passado, falou do presente, mas agora está na hora de entender um pouquinho mais na prática tudo aquilo que ela oferece, como ela por dentro, quais são os pontos que também merecem mais atenção da Toyota. Então vamos cair lá para dentro e você vem de carona com o Auto Vídeos. Vamos nessa! Só que bacana o visual da chave presencial aqui da Hilux, com o desenho dela aqui, muito legal esse detalhe da Toyota. E agora você vem aqui com a gente, caindo para dentro, para sentir como é o habitáculo dela. E quando a gente vem caminhonete raiz, é aquela coisa, ela tem que misturar esse ponto da vocação para o trabalho. A gente lembra das caminhonetes mais antigas, como só tinha os dispositivos mais básicos possíveis, e ao longo do tempo, inclusive com a Hilux ali de 7ª geração, trazendo mais aspectos parecidos com o de um carro, ela acabou evoluindo no requinte. Essa daqui tem uma série de pontos legais, agradáveis aqui, só que tem outros que são meio ultrapassados, Navarro. Eu acho que esse equilíbrio é sempre complicadíssimo, Linha, porque a gente tem que lembrar que esse é um veículo de 208 mil reais praticamente.
Então, quando você fala de 208 mil reais, apesar de ser uma Hilux, com toda a sua capacidade off-road, etc., assim como seus concorrentes também, essa crítica é uma crítica até uma crítica mais geral, você também tem que justificar um pouco desse preço, entregando aqui dentro coisas interessantes. E aí a gente espera ver, obviamente, um acabamento um pouco melhor, você vê a construção do próprio painel em termos de espaçamento, de encaixe de peças, de uso de plásticos mais macios, couro, etc., que seja compatível com algo nesse preço, mas sempre levando em conta o que o Linha falou, que é colocar isso aqui no lugar onde ele precisa ir e ter certeza de que não vai ter nada aqui dentro que vai desmontar. Mas esse equilíbrio, Linha, é complicado. Então quando a gente senta aqui, você, opa, legal, tô numa Hilux, aí você lembra que custa 208 mil reais e fala, poxa, mas isso aqui, será que num carro desse preço não daria para melhorar um pouquinho? Exato, pessoal. Então vamos dar uma geral aqui para você ter uma ideia. Aqui na porta você tem plástico duro, aqui os botões ali de acionamentos tradicionais, aqui você tem um couro no apoio só no de encosto, braço, né? De braço, né? Exatamente. Aqui um volante multifuncional, algumas funções aqui bem dispostas, bacana. O painel aqui com um estilo tradicional analógico aqui de contador de giros e também do velocímetro, tem uma grafia branca ali, um computador de bordo aqui na região central que traz algumas informações, mas também não é tão completo assim. A ergonomia é muito boa, a gente se acha de uma forma bacana, tem botão Start Stop, a seleção da tração aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso rodando com ela, mas quando a gente se aproxima dessa região aqui é a região de pânico, Navarro. Aqui você vê um clássico, famosíssimo, incrível, inovador relógio digital que vem lá dos anos 90, se você viu algum Del Rey na sua vida alguma vez, se você viu algum Escort daquela época, você vai ver o mesmo reloginho praticamente aqui na Hilux. E essa piadinha já aconteceu com o Corolla também da geração anterior. Agora então ele evoluiu. Agora você que já viu alguém comentando sobre isso no Corolla, vai encontrar ainda na Hilux. Mas, Linha, é aqui que o bicho pega. Exato. Na hora que a gente chega na central multimídia, aí a coisa complica de vez, porque a gente está falando de, eu não sei se é sistema operacional, se é desenvolvimento, as funcionalidades, mas isso aqui está extremamente defasado em relação às alternativas que a gente vê em outros veículos, né, Linha? Exato, ela tem um tamanho bom aqui, de 8 polegadas, só que os comandos são difíceis, o display dela não é nada intuitivo e o pecado mais grave, nessa faixa de preço, não tem Android Auto e Apple CarPlay. Isso complica demais, ela é lenta, para trocar as músicas no Spotify, então colocando um iPhone aqui, aparece lá que ele encontrou o iPod, procurando informações no iPod, é uma coisa que você fica extremamente surpreso. Então esse com certeza daqui é o ponto mais negativo, mais complicado da Hilux, e associado a ele quando a gente engata aqui tem câmera de ré, mas não tem sensor de estacionamento traseiro, o que compromete bastante as manobras com uma caminhonete com esse tamanho, Navarro. E a gente continua nessa região aqui, a gente não terminou de falar desse pedacinho, desse monstro que você está vendo de perto, porque quando você já viu o reloginho digital, a central multimídia aqui é bem confusa, você desce e encontra um ar-condicionado que é um ar-condicionado tradicional. Ele não é um ar-condicionado bisona, por exemplo, que é algo que seria esperado também num carro dessa faixa de preço. Então, estamos falando de uma caminhonete, estamos falando de um veículo que é para o uso extremo, que é para o trabalho, que é para carregar um monte de coisa, legal. Então, isso aqui é talvez uma funcionalidade que seja uma funcionalidade a menos para dar problema. Bacana. Mas a gente também está falando de um carro de 208 mil reais e de concorrentes que oferecem já esse tipo de conforto na sua configuração. Então, para mim, também é um pecado. Você concorda, Linha? Exatamente, Navarro, sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai sair com ela para rodar. E é sempre importante lembrar, quando a gente fala de Toyota, de toda a tradição que ela tem, porque ela começou lá desde os primórdios, com o Jeep BJ ali, final dos anos 40, 50, época da Guerra da Coreia. Então ela já tem uma vocação de utilitários muito grande. E a gente associa isso, o sistema Kaizen de aperfeiçoamento contínuo da marca. Então isso tudo se traduz num comportamento dinâmico muito bom, principalmente pensando no aspecto utilitário de uma caminhonete como essa. Mas agora é hora da gente sentir como
como é ao volante, a bruta aqui, Hilux. Então, primeira coisa aqui, vamos colocar no D, e aqui tem esse labirinto aqui no câmbio pra gente chegar até a posição D. O câmbio com aquela configuração mais antiga, tradicional, não tem aquele botãozinho aqui que às vezes torna as trocas de um jeito mais tranquilo. E outra coisa aqui, a gente tá com o volante reto, então vamos aproveitar e sair do H2, High 2, né, 4x2, só tração traseira. Vamos jogar o 4x4 para aproveitar um pouquinho da terra aqui. É claro que essa estradinha aqui, olha só, e a gente saiu aqui, a gente estava na poça de lama, saiu muito tranquilo. Aqui no painel já está ajustado o 4x4 aparecendo. A estrada é tranquila aqui, mas dá pra gente sentir sim o comportamento dela, assim como a gente já fez com outras picapes que passaram por aqui, e a gente vai contar as nossas impressões, Conrado Navarro. Por dentro é aquela coisa clássica de caminhonete, Linha, não tem muito como fugir de um comportamento em que quando você está num ambiente um pouco mais hostil, você se sente tranquilo e seguro para atravessar, né, os obstáculos do caminho, seja lama, seja barro, seja pedra, cascalho, enfim, acho que esse é o principal ponto de um veículo como esse. E você só se lembra que você está realmente numa caminhonete e que isso pode te trazer um pouquinho de desconforto quando você passa por um lugar um pouquinho mais plano ou que tenha eventualmente alguns pequenos obstáculos, porque aí você sente que a suspensão é um pouquinho mais seca mesmo do que a gente está acostumado em relação a um veículo de passeio. Então é sempre aquela história do equilíbrio que é muito complicado de alcançar, porque você tem um veículo utilizado de formas muito diferentes no nosso mercado. Não dá para dizer que é uma caminhonete apenas para o trabalho pesado, porque muita gente também usa no seu dia a dia, mas a gente percebe que realmente a gente está num veículo muito robusto e que transmite muita segurança. E o ruído, Lian, melhorou muito em relação às gerações anteriores. O motor diesel você quase não escuta aqui dentro. Isso eu achei bem interessante, eu notei isso logo de cara. A gente está falando aqui dessa geração que tem a plataforma IMV. Fala plataforma, fica um pouquinho estranho porque é chassi, né? Chassi, carroceria, e o chassi também aumentou a rigidez torsional em relação às gerações anteriores. Então ela acaba tendo aquela característica clássica de Hilux que sem peso acaba quicando um pouco mais, até comparando com outras versões. A gente já testou a L200, já testou a Ranger por aqui, mas não é algo tão significativo e acentuado como era nas gerações anteriores. Em relação à ergonomia, posição de dirigir, banco de couro aqui muito confortável, o volante tem uma boa pegada aqui, agora tem ajuste de profundidade, olha só que coisa linda, né, Navarro? Mas vamos agora só sentir um pouquinho aqui que a gente apontou, olha só nessa câmera aqui, ó, tem uma poça de lama aqui, a gente vai com o 4x4, então vamos levantar um pouquinho aqui para colocar emoção aqui no off-road um pouquinho, porque afinal de contas é para isso que ela foi feita, Navarro. Pois é, para quem está acostumado com trilhas aí e fazer um off-road mais severo, obviamente que isso aqui é só um passeio no parque, né? Mas o interessante é que a gente veio para um lugar que reflete um pouco de como as pessoas que têm a Hilux ou uma caminhonete parecida com ela usam ela no dia a dia. Então tem uma fazenda, tem uma propriedade rural ou tem geralmente residência num local um pouco mais afastado, e aí pode pegar uma estradinha que tem obstáculos diferentes daquilo que a gente encontra só na cidade, um asfalto ou um paralelepípedo que não necessariamente precisaria de um carro como esse. Então a gente está passando de novo, ó, numa outra poça, que para esse carro, de novo, é um rolezinho, né? Muito tranquilo e muito sossegado, porque tem essas características que a gente está falando. Olinho, uma coisa interessante também de notar é que ela não é a caminhonete mais confortável do segmento, como você comentou, né? A gente já teve a oportunidade de andar e eu destaco principalmente a L200 nesse quesito, que melhorou bastante em relação ao conforto, em relação à geração anterior também. Então esse foi um ponto que a gente notou que melhorou bastante, principalmente na L200, mas a Hilux não chega a ser tão dura, tão firme quanto era também em outras gerações. Ela melhorou um pouquinho esse aspecto, mas de novo, é difícil porque precisa ser aquele equilíbrio entre a capacidade de trabalhar pesado e o uso mais cotidiano. E com certeza tem muita gente ansiosa aí pra gente falar de estabilidade, de curva e tudo mais, por conta de também de toda a fama
também justificada da Hilux. Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas eu estava falando das trações aqui, então vamos dar uma complementada aqui para você ter uma ideia melhor. A gente tem o 4x2, 4x4 no qual a gente está e a 4x4 reduzida para situações mais complicadas, e além disso você também pode contar com o bloqueio de diferencial traseiro. Vamos dar uma escapadinha aqui, ó, para dar uma derranda, sair um pouquinho de traseiro, e nesse ponto aqui já dá para falar também do comportamento dela aqui. Nesse comparativo rápido, eu realmente acredito que a L200 hoje é a principal referência na Terra. Ela tem um comportamento muito mais neutro em relação à frenagem, absorção de impacto, estabilidade. Ela não dança tanto, entre aspas, como por exemplo a Hilux e a Ranger, mas também isso pode ter a ver com a configuração de pneus. Então tem esse detalhe também que a gente precisa destacar. Agora, aqui, como a direção é hidráulica da Hilux, é uma direção precisa, mas as respostas não são tão rápidas e tão diretas, principalmente quando a gente faz um movimento de dupla mudança de direção, de um lado para o outro. De repente ela dá uma demoradinha para responder, e isso também acaba contando quando a gente lembra, claro, do lendário clássico teste do Alce, em que as duas gerações mais recentes da Hilux acabaram tendo um aspecto comprometido, mas a Toyota tem trabalhado e colocado cada vez mais eletrônica, né? Essa daqui tem um controle de tração e estabilidade, inclusive para ajudar nas questões ali de saída de traseira. Como eu falei no começo do vídeo, eu peguei uma tempestade muito forte, em nenhum momento eu senti isso daí realmente dela oferecer algum risco maior de estabilidade. Então também o pessoal que anda precisa lembrar que está com um utilitário como esse, é outra configuração que demanda mais cuidado. E o principal destaque, como a gente está falando de questão de resistência, durabilidade, robustez, a gente inclusive precisa enaltecer esse como um dos principais pontos para quem compra uma Hilux. Se você perguntar para um comprador de Toyota Hilux por que é que ele compra e compra de novo, ou eventualmente troca por um modelo mais recente, é porque tem a questão da confiabilidade, da robustez, mas tem a questão também do pós-venda, né? Da questão da manutenção. Depois, esse é um aspecto interessante. Você tem revisões, por exemplo, com preços fixos, e isso é curioso, interessante para esse segmento, e os valores não são tão elevados quanto alguém poderia pensar para um carro na faixa de preço dele, né, de 208 mil reais. A gente está falando de uma primeira revisão um pouco mais em conta, ali na casa dos 700 reais, e depois ela sobe um pouquinho, passa de R$1.000, mas na média até os 60 mil ela vai ficar muito perto de R$1.000, R$1.200 reais por revisão. Obviamente que itens, né, de reposição, de consumo, etc., que você tem que fazer na revisão, que forem identificados, não estão nesse preço, mas a revisão ela é uma revisão considerada interessante para esse segmento, para esse tipo de carro, e isso também atrai os compradores. Além do que, Lian, também tem a questão da revenda depois. Por ser um carro queridinho na hora da compra, ele também é muito bom para não perder valor, nem não ter tanta depreciação assim no mercado secundário depois como usado. Fantástico, Navarro. Panorama completo aqui no Autovídeos, e a gente deixou a terra para trás, agora a gente veio para o asfalto e tem uma subida aqui pela frente, então aqui é um bom momento para, eu vou voltar aqui para o 4x2, mas é um bom momento para a gente sentir um pouco da saúde do motor turbo diesel, que também foi novo nessa geração, acoplado nesse câmbio automático de 6 velocidades. Então a gente está falando aqui de um 2.8 do turbo diesel, 177 cavalos, 45,9 kg de torque. Então vamos sentir o ronco aqui, vamos sentir o ronco dele, que tem um detalhe que eu acho interessante, mas vamos ver como ele se comporta na subida. Então vamos lá, no áudio, sente aí. ...70 por hora na subida aqui, Navarro, tranquilo. E para minha impressão aqui, que esse motor tem um nível linear muito equilibrado. Primeiro ponto, a gente não sente aquele aspecto vibracional na direção que a gente sentia em veículos mais antigos a diesel, mas quando a gente vai enchendo o motor, ele vem numa curva muito plana, assim mesmo com o pé lá embaixo. Isso daí é uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas não é o motor mais potente, não é o motor com melhor torque. Inclusive, essa é uma das críticas que muitas vezes aparecem em relação à Hilux, então é interessante a gente comentar isso. Apesar de ter boa potência, bom torque, cumprir muito bem o seu papel de, obviamente, levar os passageiros aqui dentro e a carga de até 1 tonelada lá atrás, ou a sua capacidade de reboque,
Torque, ela é muito criticada em relação a alguns consumidores que já dizem, né, inclusive isso é muito comum da gente encontrar, que você tem outras concorrentes, né, outras caminhonetes que têm potências aí já mais próximas, né, de 200 cavalos ou até mais do que isso, dependendo da configuração e do motor. Então eu estou comentando isso, Linha, não é necessariamente para dizer que o outra motor... subida, pessoal, vamos lá. Que o motor é ruim para ela, mas é que é interessante porque as concorrentes estão se mexendo e elas têm outros atributos para poderem disputar o cliente de uma Hilux, e o motor e a potência, para muitos consumidores, faz diferença, e essas pessoas querem sim motores mais potentes. Principalmente para quem tem uso urbano aqui no asfalto, como a gente está agora, mas lembrando que para o aspecto utilitário vocacional conta muito é o torque. Exatamente. E no torque ela tá bem competitiva, porque se a gente pensa, Ranger e S10 tem 200 cavalos, a Amarok V6 lá para cima 225 e pode ter mais em outros momentos também, mas o torque é muito competitivo, é muito próximo da faixa superior das outras, e aí você alia todo um conjunto mecânico que acaba contando com todo o histórico de robustez da Toyota que a gente já comentou por aqui. E agora vamos falar de consumo dela, porque é o seguinte, de acordo com o Inmetro, são 9 litros na cidade e 10,5 na estrada. Aqui a gente pode ver até aqui na nossa central, a nossa famosa central aqui, olha que informação fantástica, 10,2 a média que a gente tem feito. Acredito que a gente rodou ali cerca de uns 700, 800 quilômetros aproximadamente com ela, então é um consumo muito bom. Fui para São Paulo, não peguei trânsito pesado, ao contrário do que aconteceu com a Ranger, e você já viu aqui no Auto Vídeos, mas é um consumo muito bom, levando em conta que ela pesa 2 toneladas e 90 quilos, é um peso fortíssimo mesmo. Aqui, olha só, nesse cotovelo aqui, muita gente reclama do raio de esterçamento dela, não é dos melhores, mas para mim não é algo tão complicado assim. Acho que é compatível com outras caminhonetes também. Acho que tem um pessoal que pega muitas vezes em alguns detalhezinhos que não são necessariamente, como a gente já explicou também em outro vídeo em que a gente fala do efeito halo, né, ou halo effect, né, que nem sempre são aqueles pontos que vão fazer você desistir da compra de um carro, né? Então acho que aqui com a Hilux tem acontecido um pouco isso, né? Esse ponto que você levantou me fez lembrar de acompanhar um pouco as discussões na internet, e muita gente às vezes usa esses argumentos, como a gente está falando, não é o motor mais potente, então já tem caminhonete melhor. Mas quer dizer, então tem que entender que é um carro campeão de vendas porque tem as características para isso. Agora tem os seus pecados, e a gente falou um pouco enquanto a gente ainda estava parado antes de começar a andar nela, que o principal está realmente na central multimídia e outros aspectos de segurança que poderiam estar presentes, que você mencionou também no começo do vídeo, que é a questão do pacote, né, ADAS, enfim, aquelas itens de segurança ativa que já estão presentes e aparecendo em outros carros também. E falando de segurança, desculpa interromper agora, mas da gente lembrar também da questão do seguro, porque a Hilux, até por conta de toda essa durabilidade, ela acaba sendo muito visada, tanto no mercado interno, como para outros usos da motorização a diesel, e quando a gente vê por aí imagens de grupos aí ao redor do planeta aí, que acabam usando os veículos em situações mais do que extremas, a gente sempre vê uma Hilux por lá. E Navarro, então é importante a gente lembrar do preço do seguro dela. A média que a gente fez na cotação, a gente sempre usa capital e interior com perfis diferentes, né? Gente mais nova, gente mais velha, e a gente encontrou um número muito parecido, perto de 11 mil reais, seja para capital, seja para o interior, o que mostra, na verdade, que você tem uma variação muito grande. Então isso, quando a gente fala de média, esse número pode ser um pouco enganoso também, porque você vai cotar o seguro de uma Hilux, por exemplo, no centro-oeste ou num local muito próximo da fronteira com algum outro país, Bolívia, por exemplo, você vai ver que o seguro ele é muito elevado para o uso lá, e se você vai colocar esse carro para uso rural, por exemplo, nessas regiões, então ele não vai estar guardado dentro de uma garagem durante a noite, etc. Aí esse preço do seguro pode realmente disparar em relação a suas concorrentes na mesma região. O que não acontece necessariamente se você vai usar a Hilux no mesmo ambiente de outras caminhonetes, mas que não ou que não são, né, no caso desses ambientes, tão problemáticos do ponto de vista de furto ou roubo do seu veículo. Então depende muito, Linha, da região, do uso e de como você vai cotar o seu seguro. E a gente está aqui seguindo um pouco na cidade, o comportamento dela na cidade, Navarro, eu achei muito agradável também, mas é claro que ela
tem esse aspecto de pular um pouquinho mais e é um pocão, né? Mas lembrando que tem festimola lá na traseira, não é tanto quanto nas gerações anteriores, mas principalmente quando a gente passa em superfícies com muitos remendos de asfalto, valeta, a coisa ali complica, principalmente para quem está no banco de trás. A gente fica assim, né? Tá reparando que eu tô brincando aqui, a gente fica meio como igual quando a galinha tá andando, que a gente fica com a cabeça, né, praticamente um pêndulo. Isso não é uma característica só da Hilux, mas do segmento, né, das picapes, das caminhonetes médias, né, que tirando a Amarok, que tem aquele aspecto mais Car-like, que tem uma pegada mais até pro porque asfalto. Muitas vezes usa um pneu diferente, então tem algumas questões importantes que a gente precisa considerar, mas não é, logicamente, uma característica só da Hilux. Agora, andar atrás, esse realmente é um problema crítico em todas as caminhonetes, então eu acho que nesse momento é legal a gente, de novo, enaltecer sempre aquela história de escolha do veículo é uma coisa muito importante, quer dizer, né, eu tenho 2 filhas, dependendo do uso que eu for fazer, por exemplo, com uma caminhonete desse tipo, a viagem ali atrás vai ser extremamente desconfortável. Se eu não preciso da caçamba para carregar alguma coisa, eu não tenho uma fazenda, não tenho nada em que eu vá fazer uso daquela caçamba, então talvez um SUV seja mais interessante nesse caso, né? Tô dando um exemplo pessoal, para poder fazer você que está assistindo refletir em relação à compra, porque a caminhonete é legal, ela tem talvez a questão do tamanho, da robustez e do status e tudo mais. E a posição de dirigir elevada também é um atributo legal que acaba sendo interessante. Será que faz sentido no todo? Então é legal deixar essa questão, né, Linha? Fantástico. E na estrada também eu senti um comportamento dela muito bacana, muito agradável de dirigir, principalmente em estradas com uma pavimentação mais bacana. Então, em relação a retomadas, o câmbio é muito bem acoplado aqui com o motor. É um conjunto que você sente que está tudo muito redondinho. Acho que essa é uma palavra aí que sintetiza muito das nossas impressões. Então você ficou sabendo de tudo. Quanta coisa, hein, Navarro? Coisa que ninguém comentou. A gente procurou aqui trazer o máximo para você que está pensando em, de repente, comprar uma Hilux, quer saber mais, é apaixonado por caminhonete, é apaixonado pelo mundo automotivo, né, Navarro? Pois é, a gente falou então que ela tem uma capacidade off-road reconhecidíssima, a história da Toyota mostra isso, da Hilux mostra isso, não é diferente nessa geração, que tem alguns predicados interessantes, mas que tem aí algumas coisas que precisam ser repensadas pela Toyota, principalmente aqui dentro. A gente falou da central multimídia, a gente falou do ar-condicionado que não é bizona, então a gente fez um resumo legal para você do que é a Toyota Hilux SRX e, obviamente, que você, para receber e aprender mais, tem que fazer sua inscrição, ativar as notificações por aqui, seguir a gente em todas as redes sociais, porque a gente vai estar sempre preocupado em trazer conteúdo com a sua linguagem, com o seu jeito, esse jeito descontraído, bacana, como numa conversa. Aqui não tem nada de fazer nada complicado, a gente quer que você entenda de carro como a gente entende, que é como apaixonados. Fantástico, então fica ligado porque é carro, caminhão, ônibus, caminhonete, SUVs, mundo automotivo sempre aqui no Autovídeos, do seu jeito, de um jeito diferente. Valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço, valeu! Falou!